pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Luna Solis, no canal de entretenimento e cultura pop. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho para estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Eu sou Laura Zaka e no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um review sobre o quarto episódio de House of the Dragon. É logo depois da vinheta. Gente, que episódio foi esse? Eu vou confessar que eu tava muito empolgado pra esse episódio, porque a crítica especializada já estava dando praticamente spoiler pra gente, dizendo: meu Deus, melhor episódio até agora de House of the Dragon. Isso, tipo, numa sexta-feira, entendeu? E eu, gente, chega logo domingo que eu quero ver esse bendito desse episódio. E aí a gente teve o trailer, que a gente ficou fazendo altas teorias do que poderia estar por vir, né? De que a gente poderia descobrir o que aconteceu ali na época que supostamente o Daemon teria ali ensinado coisas pra Rhaenyra e tal. E chegamos finalmente nesse episódio pra esclarecer tudo. E, gente, isso foi um episódio muito bombástico, com altas revelações, vários plot twists aqui, gente. Maravilhoso. Então, né, bora comentar esse episódio aí, gente. O episódio começa com a Rhaenyra com uma fila de pretendentes de vários lords ali do reino de Westeros tentando pedir a mão dela em casamento, já que, né, no episódio anterior, o Viserys tinha meio que dado uma ordem ali que ela devia, né, casar, e ela, né, tá lá tentando escolher o seu pretendente. Depois de um tempo ela fica de saco cheio, vai-se embora, pega um naviozinho e vai pra Porto Real. Chegando lá, bem próximo ali do porto, quem aparece é o Daemon voando no dragãozinho dele. A Rhaenyra fica empolgada e ela tenta chegar ali a tempo, né, da recepção do Daemon. E ela consegue, e aí o Daemon, né, ele vai ali pra frente do rei, ali numa tentativa de desculpas e de receber ali o perdão real, já que ele estava tratado com o Viserys, né? Depois dele ter sido deserdado como o herdeiro do trono, depois dele ter começado uma guerra sozinho, ter roubado o ovo, altas coisas, né? Daemon fez altas coisas aí e para ele conseguir isso aí, né, ele meio que entrega a coroa de rei do Mar Estreito que ele te disse que ele conquistou, né, que ele foi nomeado o rei ali do Mar Estreito depois da guerra, de ter vencido ali a guerra nos degraus. E assim, gente, negócio de ele ser nomeado, provavelmente ele mesmo se autoproclamou o rei de lá, entendeu, gente? E provavelmente tudo numa estratégia pra ele fazer isso aqui, de entregar a coroa pro Viserys e o Viserys perdoar ele. Gente, esse Daemon aí, ele tá cheio das tramóias, gente. E ele, inclusive, faz altos aqui nesse episódio. O Daemon é perdoado, tem uma festinha rolando, a Rhaenyra tenta se aproximar dele, mas não dá muito certo, mas ela acaba se reaproximando da Alicent. É claro que sabemos que essa reaproximação não vai durar muito, mas aqui a gente vê uma tentativa da Alicent, né, de se reaproximar da Rhaenyra. A Rhaenyra meio que consegue ali dar uma perdoada na Alicent. Depois o Daemon acaba de fato conversando com a Rhaenyra. A Rhaenyra mostra ali as suas inseguranças quanto a ser mãe, justamente porque a mãe dela, né, morreu no parto, depois de várias e várias tentativas de gerar o herdeiro. E ela, na posição que ela tá, né, como princesa e como mulher, tudo que se espera dela é de que ela gere um herdeiro homem, né, ali pro trono. E ela não quer ser vista, né, como uma égua parideira, né, gente, vamos confessar. E por isso que ela não quer casar, por isso que ela é tão resistente à ideia do pai dela, né, de que ela precisa arranjar um casamento. Logo depois, nós temos ali uma reunião do conselho e a gente vê que o Corlys ainda tá dando trabalho pro rei, já que o pessoal tá um pouquinho com medo do que o Corlys vai fazer a seguir, já que, ao que tudo indica, ele prometeu a filha dele, a Laena, para um rapaz ali do Mar Estreito, né, além do Mar Estreito ali, que poderia gerar ali uns problemas políticos para o Westeros, já que o Corlys estaria se aliando ali, né, a Essos e tal. O que ele pretende com isso, sabe? Então, o povo tá preocupado com isso e, né, fica bem nítido que uma aliança com o Corlys é necessária. Não se menciona o nome do Laenor ainda, mas fica aí implícito
essa possibilidade. E mais tarde no rolê, a Rhaenyra vai pro quarto dela. Chegando lá, tem uma bolsa com umas roupas aleatórias aí, tipo de plebeus, né? Tipo assim, que ela praticamente quase joga fora a menina. Mas ela encontra uma cartinha, lê a cartinha, ela descobre que no quarto dela tem uma passagem secreta. Gente, tinha uma passagem secreta o tempo todo no quarto dela, eu não sabia, tadinha. E na carta, né, pra dar ali umas indicações do que ela devia fazer, ela veste as roupas lá que estavam naquela bolsa. E quando ela sai pela passagem secreta, ela topa com o Daemon. E o Daemon resolve mostrar a cidade pra subir. E é interessante, né, que antes das polêmicas do episódio, que o Daemon, ele leva a Rhaenyra pra ver uma peça de teatro, que eles estão ali justamente encenando a situação política atual do reino, com a possibilidade dos dois herdeiros que se tem, né, a Rhaenyra e o Aegon. E, ao que tudo indica, a população prefere o Aegon porque ele é homem. Isso deixa um pouco a Rhaenyra revolts, mas, né, vamos pra polêmica do episódio. Depois de um tempo, né, de várias enrolações, o Daemon leva ela para um bordel. Mostra altas coisas pra ela ali. Depois de um tempo, eles começam a se pegar. Eles quase vão até os finalmente. Mas o Daemon para no meio do rolê. Vai saber por quê, né? Vai que ele lembrou um pouco que ele tem honra, né? Não sei que honra, mas tudo bem. Mas ele parou. Rhaenyra fica chateada e vai-se embora. E quando ela chega no castelo, o Criston Cole, que tava lá de guarda no quarto dela, fica chocado que ele não percebeu que ela tinha saído. Ele ficou lá de guarda, guardando absolutamente nada, com o quarto vazio. Muito piado! Ela entra no quarto, o Criston Cole vai tentar ali, saber, então você se machucou, o que aconteceu? E chegando lá, a Rhaenyra seduz o Criston Cole e eles acabam tendo uma noite ali, não é mesmo? E aí entra numas divergências com os livros, ou pelo menos talvez nessa adaptação a gente tenha, na verdade, os esclarecimentos, porque os livros a qual o House of the Dragon se baseia, que é ali o livro Fogo e Sangue, ele é como se fosse um livro escrito pelos mestres ali de Westeros, e tudo que tem lá são relatos meio incertos de pessoas. Alguns relatos dizem que ela tentou seduzir o Criston Cole, mas o Criston Cole manteve a sua honra e negou o negócio, o que magoou a Rhaenyra. Em outros relatos, ela teria perdido a virgindade com o Daemon. Em outros relatos, diz que o Daemon ensinou coisas de teor sexual para ela, mas eles não chegam aos finalmente. E há boatos de que sim, ela teve um romance com o Criston Cole. Então, tipo assim, são altos boatos ali que a gente não tem tantas confirmações. Mas o que eu acho que foi adaptado, porque lembrando que o George R. R. Martin ele tá envolvido na produção, foi mais ou menos um esclarecimento de todas as confusões e mini-relatos dos livros. O que eu acho que tenha acontecido de verdade e que foi adaptado de uma outra forma para a série seria que, baseado nos altos relatos ali dos livros, a gente tem, né, um dos relatos dizendo que o Daemon leva ela pro bordel, ensina coisas para ela, mas que eles não chegam aos finalmente. Que, como na série, a gente vê que foi o que aconteceu. E há boatos de que ela teria perdido a virgindade com o Daemon. O que a gente viu que não foi o que aconteceu. Ela perdeu com quem? Com o Cole, né? O Criston Cole. Então, o que eu acho que tem acontecido nos livros e foi adaptado pra série é que nos livros ela teria perdido a virgindade com o Criston Cole. Quando a notícia chega pro pai dela de que ela teria deitado com o Daemon e tal, blá blá blá, ela não teria como negar para o rei que ela não era mais virgem, porque se ele pedisse que ela fizesse ali um testezinho, que existe um teste para saber que você é virgem ou não, você passa pelas mãos dos mestres e septãs ali do castelo, que é uma coisa que acontece com a Marjorie Tyrell lá nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, é possível conferir se a menina é virgem ou não. O pai dela poderia ter pedido isso pra ela, na real, não tinha como ela negar isso, né, porque ia provar que ela não era, então ela teria deixado o boato de que o Daemon teria desvirginado ela pra proteger o
Criston Cole, porque o Criston Cole, ele fez uns votozinhos ali de cavaleiro, né, da guarda real, que ele deve manter o celibatário e ele não pode ter títulos e tudo mais. E, sinceramente, o Daemon, ele não aconteceria nada demais com ele é o irmão do rei. E como a gente vê na série, o Daemon meio que confirma que ele fez coisas que ele não fez. Por que ele fez isso? Porque ele quer casar com a Rhaenyra, gente. Casando com ela, ele tem o trono pra ele, o trono que lhe foi negado. E então, uma última tentativa ali, ele pode ter, né, feito essas enrolagens ali nos livros também. O que confirma os relatos dos livros de que ela teria perdido a virgindade com o Daemon, quando na verdade não foi o que aconteceu. Foi uma confusão ali dos relatos que rolaram, né? Mas eis que isso aconteceu, né? E isso chega, né, obviamente, aos ouvidos do rei, através de quem? Do Otto Hightower, o irmão do rei. E uma coisa muito curiosa de se observar, eu acho que pela primeira vez o Otto não queria dar a notícia para o Viserys, embora a notícia de certa forma iria beneficiar e muito ele. A gente vê a indecisão dele de contar pro Viserys. Eu acho que pela primeira vez a gente vê o Otto se colocando na posição de pai. Tipo, cara, como é que eu vou contar pro rei que a filha dele fez certas coisas, está em certos boatos aí? Mas ele acaba contando pro Viserys, provavelmente achando, tipo assim, cara, se fosse eu como pai, ele queria saber, entendeu? Então ele acaba contando. Por que eu achei que ele se colocou como pai e ele ficou nessa indecisão de contar e tal? Porque, gente, se você pensar como a própria Rhaenyra pensou e como o próprio Viserys depois conclui, esse boato da Rhaenyra ter perdido a virgindade com o Daemon, que já é casado, que é tio dela, altos rolês, iria ajudar a reivindicação do Aegon, que é quem ele quer colocar no trono, já que o Aegon é neto dele. Porque, gente, o povo já não curtiu a Rhaenyra, como a gente vê aqui nesse episódio. E, cara, ela seria uma princesa que foi imaculada, e o que em Westeros já é uma grande questão. Então, esses boatos iriam ajudar a fazer do Aegon o herdeiro. Então, por que ele ficou tão indeciso em contar o Viserys, uma coisa que iria somente ajudar ele? É claro que lá no final do episódio há consequências disso pra ele, mas se você pensar bem, tanto é que ele fica chocado quando ele é destituído do título de mão do rei, isso realmente não deveria acontecer, né? Aconteceu porque a Rhaenyra meio que exigiu que o pai dela fizesse isso como uma condição para ela casar com o Laenor. E o próprio Viserys, pela primeira vez na vida, dá uma acordada pra vida, né? Ele percebe que ele foi manipulado pelo Otto desde a morte da rainha Aemma, que o Otto foi quem mandou a Alicent pra, né, consolar ele nos seus piores dias do luto, arquitetando tudo. Então, por que é que ele não arquitetaria os boatos da Rhaenyra ou só contaria isso para o benefício próprio? Embora a gente vê nos episódios e pela própria expressão do Otto que ele não contou isso com segundas intenções, provavelmente pela primeira vez na vida dele. E claro, né, a gente chega nessa questão do casamento da Rhaenyra com o Laenor. E isso é uma questão que eu comentei no último vídeo, que eu estava insegura de que talvez a Rhaenyra que fosse escolher o Laenor como noivo e não que o rei queria exigir esse casamento, porque deu a entender de que a Rhaenyra ia ter algum tipo de escolha quanto ao casamento dela. E aí nesse episódio eles continuam fiéis aos livros, dizendo que sim, o rei manda, praticamente exige que a Rhaenyra se case com o Laenor. O casamento com o Laenor iria aplacar todas essas conflitos políticos que ele está tendo com o Corlys e a ameaça que o Corlys pode representar para o reino, já que o Corlys ele é o dono da maior frota marítima do rolê e ele está, ao que tudo indica, se aliando a Essos,
Então, assim, é uma forma de evitar que o Corlys se revolte contra a coroa. A própria Rhaenyra fala que você tá me vendendo por causa de conflitos políticos. E ele, você se colocou nessa posição, minha querida. Você já não é mais o vice, foi maculado. Quem vai querer casar com você agora, entendeu? E é de se pensar, por exemplo, que talvez o Viserys não seja tão tapado. Porque o boato de que o Laenor é gay nos livros já existe. Tanto é que nos livros a Rhaenyra fala, tipo, então, pai, eu acho que ele ia preferir casar com meus irmãos, né? Então, tipo assim, o Viserys provavelmente já sabe dos boatos sobre o Laenor. Mas por ele ser gay, ele provavelmente não ia se importar da Rhaenyra ter sido maculada. E o Corlys muito menos, porque no final das contas ia aplacar todas essas questões políticas do Corlys, iria se redimir, né, com a casa Velaryon. E o episódio, ele termina com o mestre do castelo entregando um chá para a Rhaenyra. E pelo que ele diz, né, obviamente é um chá abortivo. E para quem leu os livros sabe qual é o nome desse chá, é o chá da lua, que, né, o geral das mulheres de Westeros usam, né, para evitar umas certas consequências ali. E daí, o que esperar dos próximos episódios? Eu arrisco que o próximo episódio vai ser centrado ali nesse casamento da Rhaenyra com o Laenor, provavelmente a desavença dela com o Criston Cole já começando ali, já que o Criston Cole mais pra frente ele vai trair a Rhaenyra, então as primeiras faíscas disso devem já acontecer no próximo episódio, durante o casamento. Provavelmente também já vamos ter aí a relação da Rhaenyra com o Harwin Strong, que a gente já deu uma olhada nele bem rapidinho no terceiro episódio, no torneio, em que a gente vê o Harwin Strong dando umas olhadelas pra Rhaenyra, achando ela bem uma mulher foda. Então é possível que talvez na própria noite de núpcias da Rhaenyra ocorra aí alguma coisa com o Harwin Strong, já que a gente sabe, né, que o Laenor não vai, né, fazer as coisas. Inclusive, né, o amante dele, o tal do Joffrey, está lá no casamento e ele é confrontado pelo Criston Cole. Então a gente vai ver um pouquinho disso aí, provavelmente no próximo episódio, e esses conflitos aí. E eu arrisco que já no sexto episódio vai ter o pulo de tempo, e no pulo de tempo já deve mostrar a Rhaenyra com os filhos dela e a troca, né, das atrizes. E esses filhos, obviamente, não vão ter a cara do Laenor, como a gente já sabe, a gente já viu ali nos trailers, que esses meninos aí são tudo, né, cabelinho escuro e tal, nada a ver com o Laenor. E, né, gente, o que eu achei do episódio? Gente, eu amei, eu concordo com a crítica que realmente foi o melhor episódio até agora. Gente, o tanto de treta que rolou, então, tudo que a gente quer de House of the Dragon tá ali, tá? Foi entregue, sabe? Porque, gente, se você analisar bem, Game of Thrones foi aquele sucesso todo, não por causa dos dragões ou dos White Walkers, até porque esses são elementos fantásticos que vão ser inseridos aos poucos na trama. Os próprios dragões, eles são secundários até eles estarem bem grandões lá na última temporada. Os White Walkers só começam a ser uma ameaça muito pesada lá pelas últimas temporadas. O que sustentou Game of Thrones do início ao fim foram as tretas políticas, as guerrinhas que estavam acontecendo ali no reino, né? A guerra dos 5 reis, as tramas políticas, as traições que aconteciam, as casas brigando entre si. E aqui a gente tem tudo isso. E a gente tem tudo isso, mais os dragões, mais os Targaryen, entendeu? Então, tipo assim, é uma treta entre os Targaryen, com treta política entre casas grandes de Westeros. O que a gente espera mais pro futuro? Só tá faltando nessa treta aqui as brigas de dragões, que a gente provavelmente vai ver apenas a partir do sexto episódio, quando a gente vai ter possivelmente a troca das atrizes para um elenco um pouco mais velho, já que a dança só acontece, né, depois que o Viserys meio que dá uma morrida, não é mesmo? E os próprios filhos, tanto da Rhaenyra quanto a Alicent, já estão ali adultos. Então, vai demorar ainda um pouco pra gente ter dragão versus dragões em batalhas, mas pelo menos aqui a gente vê eles em algumas guerrinhas que estão acontecendo ali em guerras civis, a gente vê eles montando os dragõezinhos pra ir de um lugar pro outro, o que já é bem legal. E eu espero que continue desse jeito. Eu acho que em House of the Dragon tá sendo bem adaptado. As poucas alterações
adaptações que tem, eu acho que foram legais, não me desagradam tanto, e algumas eu acho até que foram adaptações melhores do que os livros, então tudo bem, tá um pouco diferente algumas coisas, mas a essência dos livros tá toda lá. Então eu estou amando House of the Dragon e o episódio 4 foi o meu favorito até agora. E vocês? O que vocês acharam desse quarto episódio? Comentem aí nos comentários o que foi que você achou desse episódio, quais são suas teorias para os próximos episódios. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, compartilha com os amigos para ajudar a crescer aqui o canal e até a próxima. Tchau, tchau!